Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em mais uma gravação semanal que nós fazemos, só explicando a vocês que tem semanas que eu posto alguns vídeos relacionados com minha atividade, palestras, alguns debates que eu participei antes mesmo da pandemia e alguns debates que eu estou participando agora durante a pandemia. Tem alguns agendados ainda esse ano e eu vou postando aqui alguns debates interessantes, alguns trechos interessantes. Os debates são extensos, 1 hora, 2 horas de debate ou palestras, e aí eu pego alguma parte interessante que possa levantar alguma questão bacana. Então hoje temos mais uma edição do Temas Fundamentais em Gestão Pública. O tema de hoje é justamente a preparação do gestor público para os novos tempos. Bom, pessoal, nosso campo de atuação, a gestão pública, é um campo multidisciplinar por natureza. É um campo extremamente vasto e que, no meu entendimento, tem um grande potencial para auxiliar no desenvolvimento de um país. Não especificamente apenas do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, a gestão pública é um campo do saber fundamental. É um campo do saber pragmático, em que nós aplicamos conceitos, processos e procedimentos no dia a dia da gestão pública e do funcionamento, consequentemente, do Estado. Tá certo? Então, o que é que um gestor público tem que ter para efetivamente ser um bom profissional? Mas, inicialmente, precisamos falar que existem dois tipos de gestor público, basicamente, certo? Aquele gestor público eleito, no caso da nossa democracia, nós temos uma eleição em que nós outorgamos, damos um mandato, concedemos um mandato, certo? Numa eleição majoritária para o executivo, para o Senado, no caso do parlamento, ou numa eleição proporcional, no caso dos deputados. Tá certo? Então, nós temos 3 funções estatais e 2 dessas funções, o executivo e o legislativo, elas são eleitas e exercem funções de gestão pública, embora que dentre suas funções administrativas típicas, nós tenhamos funções mais específicas. Por exemplo, o executivo, ele administra, o legislativo, ele principalmente elabora leis, porém, o legislativo também exerce funções de gestão pública para poder gerir seu poder interna corporis, ou seja, internamente. No caso do executivo, nós temos prioritariamente uma atividade administrativa. Quem toma as decisões para a implementação das políticas públicas, basicamente, em sua maioria das vezes, é o executivo. Portanto, esse gestor público eleito é uma das modalidades. O gestor público concursado é aquele que faz parte de carreiras de Estado, carreiras do Estado, e é um agente público que passou por uma prova de títulos, uma prova escrita, uma prova oral, tá certo? Um certame específico, uma seleção, e assumiu um cargo público, certo? Não necessariamente ocupa posições de decisão, mas em sua grande parte tem que tomar decisões. Precisa tomar decisões. Então, uma característica fundamental para o gestor público é a tomada de decisão. Ele tem que saber tomar decisões, se posicionar, se colocar tecnicamente. Tecnicamente, ele precisa se colocar tecnicamente, com base em dados, com base em diagnóstico, fazer prognósticos e traçar cenários. É preciso trabalhar em cima de cenários. Uma das coisas principais de todo gestor público, e nós estamos num ano bem propício para discutirmos isso, um ano de eleições municipais, ou seja, a nossa base federativa são os municípios, onde tudo acontece, onde nós moramos, onde as políticas públicas de saúde, educação, mobilidade urbana, ambiental, saneamento, água, acontecem e que nos beneficiam ou podem estar ausentes e essa ausência nos prejudica, tá certo? Fundamental que o gestor público ele seja preparado, tá certo? Eu não entendo essa coisa de que o gestor público não precisa, o eleito não precisa ter um curso superior, mas
Uma pessoa que ocupa um cargo público, geralmente, na sua maioria das vezes, precisa ter nível superior, precisa ter uma preparação apurada. Então, precisamos mudar esse conceito. Aquele que ocupa um cargo eleito precisa também ter uma preparação de nível superior, né? De forma ideal seria que ele tivesse um curso de gestão pública, uma preparação prévia para ele ocupar um cargo dessa magnitude, seja prefeito, governador, seja presidente da República. Ele precisaria ter um curso superior, alguma formação que o preparasse para esse desiderato, para essa responsabilidade tão importante. Então, isso é um ponto fundamental. Outro ponto que eu acho central, que às vezes nossos alunos eles não dão tanta importância, mas que quando vamos exercer a nossa atividade, quando vamos exercer as nossas competências depois que saímos da universidade, é uma segunda língua. Precisamos de uma segunda língua, certo? Hoje é a língua mais falada, sem dúvida alguma, até por uma questão numérica, populacional, é o mandarim, né, na China. É a língua mais falada, mas não é a língua mais pulverizada, que tem maior penetração. Em segundo lugar, nós temos o espanhol, que é muito importante. A comunidade hispânica é enorme, tá certo? Tem grande penetração. E em terceiro lugar, nós temos o inglês, né? Que dessas línguas é a que tem maior penetração. Não, numericamente não é a mais falada, mas é que tem maior penetração. Hoje é a linguagem universal, digamos assim, onde você pode trocar informações entre habitantes de diversos países. Portanto, temos que sair um pouco da caixa e pensar não no nosso limite territorial, não apenas no nosso limite geográfico, no nosso espaço geográfico da nossa cidade, mas pensarmos fora dessa cidade, fora desse estado, que o céu é o limite e nós podemos ultrapassar esses limites com boa formação, com bastante esforço e estudo e elaboração de competências. Nós não nascemos prontos, certo? Precisamos efetivamente nos moldar. Esse diamante precisa ser lapidado. Eu acredito na capacidade de cada um, na capacidade de cada aluno, na capacidade de cada profissional. Agora, eu acredito muito mais naquele profissional que está aberto a aprender, a estudar, certo? Está aberto a conhecer novas culturas, tá certo? A dialogar, certo? E a aprendizagem de uma nova língua, ela é fundamental. Cada dia eu tenho dado mais valor à aprendizagem de uma segunda língua, tanto na escrita como na oralidade. Na escrita, porque as pessoas não leem fora do nosso país, português. Eles não pegam os nossos artigos em português para ler. Eles leem inglês. Precisamos aprender inglês, certo? Fora daquela discussão histórico-ideológica de que é o imperialismo e tal, mas é uma realidade, é uma realidade. Temos que escrever em inglês, precisamos aprender, precisamos nos esforçar. É difícil? É difícil. Porque não é só você traduzir ao pé da letra, mas você precisa adequar as expressões idiomáticas, as expressões específicas de cada linguagem. Existem gírias, existem também expressões específicas de cada área que você precisa aprender claramente. Então, precisamos ter uma preparação técnica ampla, certo? Na gestão pública. É um campo extremamente complexo, porque lida com diversos outros campos do saber, como a administração, principalmente, a economia, o direito, a contabilidade, tá certo? A ciência política. Então, trabalhamos com essas 5 áreas e formamos esse campo, certo? Que faz parte de um campo maior chamado campo de públicas, tá certo? O curso de gestão pública, de gestão de políticas públicas, faz parte desse campo maior chamado campo de públicas. Agora, precisamos ter, além da preparação técnica, a disposição de ampliar esses conhecimentos, porque esses conhecimentos eles mudam, a dinâmica da sociedade é muito grande, certo? E precisamos a cada momento entender como está funcionando a sociedade e o que é que ela demanda, o que é que ela precisa. Portanto, um setor de planejamento bem formulado naquela administração pública ela é fundamental. Um setor de planejamento onde você tenha pessoas capacitadas para realizar diagnóstico e trabalhar com cenários. Veja a situação atual do coronavírus. Quem pensava nisso? Quem imaginava? Mas, há um tempo atrás, Bill Gates
havia feito uma palestra em 2015, se não me falha a memória, e onde ele relatava já, e se o mundo passar por uma grande pandemia? Não era nada difícil de acontecer, porque outras pandemias já tinham ocorrido no mundo. Então isso aconteceria e acontece periodicamente no mundo, e precisamos estar cada vez mais preparados. Claro que houve uma evolução, o mundo sanitariamente evoluiu, porém, me parece que o mundo ainda não se encontra plenamente preparado para esses baques que o destino nos prepara, tá certo? Então precisamos ter um alinhamento também com a coisa pública, tá certo? Quem trabalha no setor público precisa ter um alinhamento com a coisa pública. É fundamental esse alinhamento. O que seria esse alinhamento? Seria o quê? Seria o zelo pela coisa pública. Esse alinhamento é o zelo, não é uma defesa ideológica, mas o zelo pela coisa pública. É entender que eu estou administrando, que eu estou cuidando, certo, de bens da coletividade, de interesses da coletividade. Seja eu concursado ou mandatário, tá certo? Ou aquele que foi eleito. Então precisamos ter essa ideia concreta na nossa cabeça, aliás, transformar essa ideia em algo concreto, que são ações. Então essas ações são precedidas e são desenvolvidas por pessoas preparadas para tanto. Então é fundamental que nós, como gestores, tenhamos essas qualidades que são fundamentais para o desenvolvimento da gestão pública. Aqui são algumas nuances que nós podemos trabalhar posteriormente em outros vídeos. Então, semanalmente teremos vídeos novos, tá certo? Esse é um vídeo que eu estou fazendo especificamente sobre esse assunto, mas teremos vídeos novos, áudios novos, temos também o podcast, certo? Voz de Públicas, que nós estamos elaborando juntamente com mais professores, professor Alex, professor Alain, certo? A Luana, aluna, tá certo? Do curso de gestão. E a cada 15 dias temos um novo episódio aí no podcast. Portanto, não deixe de acompanhar o nosso podcast no Spotify, Voz de Públicas, tá certo? Então, esse foi o assunto de hoje, a preparação do gestor público, seja ele concursado, seja ele mandatário. Este ano é um ano fundamental, um ano de eleições municipais, onde a gente tem que pensar bem em quem vamos votar. Tá certo? Divulgue esse vídeo, mostre para aquele seu parente, mostre para aquelas pessoas que estão ainda pensando em quem eu vou votar, como eu vou votar. Eu acho que a grande questão não é nem quem, a grande questão é como, certo? De que forma, quais serão os critérios. Então, um critério fundamental é justamente pensar na preparação. Então, se eu pudesse aconselhar alguém, dizer, olha, você deveria votar baseado em alguma coisa. E essa alguma coisa seria o quê? Seria justamente a preparação. De que modo, de que forma aquela pessoa está preparada para enfrentar um cargo de administração pública, um cargo do executivo, tá certo? Este ano elegeremos prefeitos e elegeremos vereadores. Aquela pessoa tem perfil para ser efetivamente um legislador, chamado legislador mirim, um vereador, ele tem capacidade, ele precisa saber o que é um projeto de lei, ele precisa saber o que é como se elabora um projeto de lei, que teor deve ter. O que é que a gente vê nas câmaras de vereadores por aí? Projetos de lei para definir nome de rua, voto de aplauso, tá certo? Esse não é o papel prioritário de uma Câmara de Vereadores. Me desculpem aqueles que têm esse costume de fazer constantemente projetos de lei para nomear ruas e dar voto de aplausos a algumas pessoas. A gente precisa ter vereadores, candidatos compromissados, renovar as câmaras de vereadores efetivamente com pessoas compromissadas com a coisa pública e renovar as prefeituras, se for necessário, né, já que existe a reeleição, embora eu seja contra, e depois em outro vídeo eu posso explicar meu posicionamento especificamente à reeleição, mas o que eu posso dizer é que precisamos avaliar bem se o gestor que está aí atualmente, ele merece continuar ou não, ou se aquele gestor que está terminando o seu segundo mandato, realizou um bom mandato e aí está indicando um candidato, e mesmo que ele indique,
mesmo que ele tenha sido um bom prefeito, é preciso avaliar aquela pessoa que ele está indicando. O que é que eu vejo muito constantemente? É que gestores que têm aí 70%, 60% de aprovação, eles indicam, os partidos nem indicam, quem indica é o prefeito que está ali bem cotado, né? Ele que indica, ele que diz, olha, coloca a mão e diz, olha, esse vai ser o meu candidato, tá certo? Ficam todos esperando por essa indicação. E fica aquela briga nos bastidores. Mas, na verdade, o cidadão, a quem compete eleger, ele precisa avaliar aquele que foi indicado. Ele precisa avaliar. Ele é preparado? Ele tem experiência? Qual a formação dele? Tá certo? Qual a experiência dele? Tá certo? Tem que ter experiência. Tem que ter experiência. A gente não pode dar um tiro no escuro. A gente precisa votar naquele que tem experiência, aquele que demonstrou experiência, aquele que demonstrou um certo esforço na sua formação, que tem caráter, que tem honestidade. Muitas vezes você tem pessoas que são experientes, pessoas que são bem formadas, mas não têm caráter. Tá certo? É preciso você avaliar por diversas nuances e ângulos, né? E somar, é uma somatória de fatores. Então, como é o campo moral dessa pessoa? O campo moral que eu falo, a honestidade, tá certo? Fundamental na administração pública, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que lida com suas coisas privadas de forma correta, de forma honesta, ou é uma pessoa que vive de forma desregrada, certo? Desonestamente. E aí, também pesar na balança a preparação da pessoa. Portanto, somando isso, você tem a possibilidade de decidir em quem votar. E não votar porque é amigo, porque admira fulano, porque vota em amigos. Eu vou votar no amigo, vou votar em fulano porque fulano me deu uma consulta para um médico, porque fulano pagou meu óculos, porque fulano pagou minha passagem. Gente, tem que acabar esse tempo. Isso não é gestão pública. Isso é tudo menos gestão pública. Certo? A gestão pública tem que se modernizar e tem que se adequar aos novos tempos. Tempos de dificuldade, tempos de fazer mais com menos, tempo de preservação ambiental, tempos de racionalidade da água, tempos de melhorar o saneamento básico. Precisamos sim valorizar aquelas pessoas que fazem obras estruturantes, como saneamento básico, que não aparece, já debaixo da terra, qualidade da água, que não aparece, tá certo? Fundamental valorizar essas pessoas. Portanto, esse ano é um ano propício para esse debate. Vamos continuar esse debate, vamos aprofundar esse debate. Eu agradeço esse espaço à unidade de gestão pública, ao professor Alex e aos demais colegas. Um abraço e até a próxima.